Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Hoje é domingo, dia 10 de agosto, é a 19ª semana do tempo comum. A primeira leitura de hoje é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos 6 a 9. É um texto muito interessante. O livro da Sabedoria faz uma releitura dos fatos da história da salvação e faz uma leitura mostrando, a benevolência que Deus fez, como Deus agiu em benefício do seu povo que estava escravo no Egito diante da opressão do faraó. E Deus podia ter feito assim, mandado castigos enormes, animais novos, ferozes, né? E, no entanto, Deus agiu com muita moderação, diante daqueles que oprimiam e escravizavam seu povo. E o texto de hoje faz lembrança da leitura daquela noite em que o Senhor passou pelas casas, a noite da libertação do povo. Foi uma noite esperada, o povo esperava sair daquela opressão e poder caminhar em direção, então, à terra prometida. Então, o texto fala, a noite da libertação foi predita aos nossos pais, ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos, e, ao mesmo tempo, como perdição para os inimigos. Então, assim, mesmo que Deus puniu os adversários, mas foi punido, eles foram punidos com moderação, porque Deus é o Deus da vida, e Deus também não se compraz em punir, mesmo que sejam os adversários. Então, esse texto que recorda, o povo de Deus na sua dor, no seu sofrimento, mas que com a ajuda de Deus, o povo saiu libertado dessa escravidão do Egito para poder atravessar o deserto e entrar na terra prometida. Então, nós temos depois a segunda leitura, que é uma leitura muito importante, o capítulo 11, da Carta aos Hebreus, e que faz uma longa ladainha, de todas aquelas pessoas que fizeram, que construíram junto com Deus a história da salvação. E o que moveu todas essas pessoas foi justamente a fé. E o texto começa: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Então, aquele que tem a fé já antecipa aquilo que se espera. E foram isso que fizeram nossos pais e mães da fé, as pessoas do Antigo Testamento, que vivenciaram, que acreditaram nas promessas de Deus e que pela fé foram capazes de enfrentar dificuldades, passar por muitas assim, questões, conflitos, dificuldades internas, externas, mas que eles anteciparam com isso, tudo aquilo que hoje nós vivenciamos no Novo Testamento. Que é a chegada do Messias e todos os eventos ao redor daquilo que Cristo nos trouxe. Então, a fé é possuir isso, é ver as realidades que ainda não se veem com os olhos, mas possível de vivenciá-las através da fé, e através da caminhada que o povo faz, acreditando nas promessas de Deus. E por isso o refrãozinho que vai sendo repetido é: foi pela fé que os antepassados deram um bom testemunho. E começa com nossos pais da fé, com Abraão e Sara, que obedeceram à ordem de Deus, saíram das suas terras, acreditaram nas promessas de Deus. Então, esse exemplo desse testemunho todo da fé dos antigos, é sempre, para toda e qualquer época da história da salvação, é sempre um modelo para todos nós que estamos nessa caminhada. Portanto, quem tem fé consegue antecipar
né, aquelas realidades que são prometidas. É pela fé que nós caminhamos, a fé nos faz ver mais longe, mesmo nos momentos de dor e de sofrimento, é a fé que sustenta, é a fé que dá esperança, que faz com que o povo caminhasse e que o povo caminhou em todo o Antigo Testamento até a chegada do Messias. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 48. São uma série de exortações que Jesus faz com os seus discípulos e também no conflito com as autoridades. Jesus está a caminho de Jerusalém. No Evangelho de Lucas, essa caminhada é longa, ela começa no capítulo 9, 51, e vai até o capítulo 19, 45. Então, Jesus está a caminho de Jerusalém, mas não é uma caminhada rápida. Jesus passa por povoados, cidades, e vai anunciando o reino de Deus. Ele está acompanhado com os 12, está acompanhado pelo grupo também das mulheres que são discípulas, e vão passando por onde vão andando, vão fazendo bem e anunciando a boa nova do reino de Deus. A primeira palavra da exortação de hoje que Jesus faz aos discípulos é: não tenham medo. Não tenha medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Essa expressão, não tenha medo, ela é muito importante na Bíblia. Segundo a irmã Zuleika, que é lá das Paulinas, uma das maiores biblistas do Brasil atualmente, são 374 vezes que aparece essa expressão, não tenha medo. Nós não devemos ter medo, não porque não vão acontecer problemas conosco, mas porque nós temos a certeza que na nossa caminhada está um Deus que acompanha, que está junto, que é solidário. Então, a expressão não tenha medo sempre é dita ou por Deus, ou pelos profetas, ou por anjos, ou por Jesus. Então, é uma expressão forte e geralmente ela vem acompanhada também, não tenham medo porque eu estou convosco. Então, a certeza de que nosso Deus caminha conosco, nos dá força na caminhada. E Jesus fala, então, aos seus discípulos, não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O reino foi dado justamente àquelas pessoas que disseram sim ao chamado de Jesus, que se colocaram a caminho, em seguimento, mesmo diante de tantas incertezas e dificuldades. E aí Jesus vai ensinando, vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas, que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega e nem a traça corói. Portanto, Jesus ensina que nós devemos nos desapegar. A vida nossa ela é bela se ela for leve. As pessoas que se apegam demais ao dinheiro, ao econômico, esquecem de viver, e se apegam a isso e a qualquer momento podem perder tudo. Ao contrário, aquele que acumula riquezas, que são valores, esses não desaparecem e não há ladrão que possa roubá-los. E aí Jesus nos dá mais uma daquelas frases famosas e tão bonita: onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, a pessoa que acumula valores, a pessoa que é solidária, a pessoa que ama, a pessoa que faz o bem, ali que está o coração dela. Ao contrário, aquelas pessoas que às vezes se dedicam a explorar os outros, a manipular, a corromper e tudo, ou seja, o coração deles está unicamente no dinheiro. Isso, a qualquer momento pode ser perdido, ao contrário, daquelas pessoas que acumulam valores, acumulam benefícios, isso tudo será contado. E, de fato, é isso que nós levamos da nossa vida. O Papa Francisco nos disse uma vez uma frase tão bonita, que diz que nunca vi alguém sendo enterrado e o caixão de mudança vindo atrás. Não vamos levar nada
né, daquilo que nós acumulamos durante a nossa vida terrena. Nós só levamos, de fato, né, junto de Deus as coisas boas, nós vamos com nossas mãos cheias da nossa caridade, do amor que nós praticamos, da justiça, né, da boa mensagem que nós espalhamos no mundo. Então, Jesus nos diz, né, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E Jesus repete ainda uma frase que é tão bonita, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Né? Os rins eram considerados, né, a sede da vida. Por isso, na Bíblia, várias vezes se diz que quando a pessoa fazia penitência, ela cingia os rins, inclusive amarravam cintos, né, ao redor dos rins, né, de forma a mostrar uma penitência. Então, cingir os rins, estar com as lâmpadas acesas, significa estar de vigia, de prontidão, estar sempre dispostos, né, sempre em alerta. Essa é a maneira como o cristão deve viver nesse mundo. Estar sempre preparados. Né? Nós sabemos que um dia chegará a nossa hora também de partir daqui. Nós não sabemos quando, onde, nem como. Portanto, a qualquer momento nós podemos ser chamados, e por isso nós devemos estar sempre preparados, sempre com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. E aí, então, Jesus conta, né, a parábola, né, devemos ser que nem um homem que fica esperando, né, o seu senhor voltar da festa, né, para abrir, né, imediatamente a porta, né? Claro, quem vai, o senhor que vai, ele espera quando voltar que os servos estejam de prontidão, né? E Jesus ainda diz que aí esse senhor, quando encontra todos prontos, ele mesmo vai cingir-se, né, e vai fazê-los, então, sentar, né, sentar para aquele banquete. É assim que também Deus nos espera. Qualquer hora, nós não sabemos, Jesus fala, caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, né, se assim encontrar à disposição. Então, aquele que fica no dia não está preparado para aquele encontro, né, esperado, né? Então, Jesus diz também outra informação importante, né, ficai atentos, né, porque se soubesse, né, onde soubesse a hora que o ladrão chegasse, né, ninguém ia ser surpreendido pelo ladrão. Então, é preciso estarmos assim, o que sempre preparados, né, diante disso, né? Ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa, ele ficaria de vigia, de prontidão. Então, nós também devemos manter essa atitude aqui. Então, esses exemplos que Jesus nos dá são importantes. Ficai preparados. Nós temos aqui um diálogo, porque o apóstolo Pedro, então, pergunta, Senhor, tu conta essas parábolas para nós ou para todos? É evidente, Jesus vai dizer, não é porque vocês são apóstolos, são do grupo dos 12, que terão privilégios. Não, todos nós, inclusive os 12 apóstolos, devem estar, sim, sempre preparados. Sempre preparados. Nós nunca sabemos a hora, o dia, o momento. Então, Jesus conta mais uma outra parábola, sempre ligado, né, àquele administrador que é fiel, né, que sempre espera, né, que aqueles empregados estejam sempre de prontidão. E o evangelho de hoje nos termina assim com uma grande máxima que resume todo esse discurso de Jesus. Né, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, também muito mais será exigido. Então é evidente, né, que para os apóstolos que receberam tanto de Jesus, também eles terão mais responsabilidade. A cada um de nós também que recebemos tantos dons, tantas graças, né, da parte de Deus, também devemos prestar conta desses talentos que nós recebemos. Então é missão nossa de cada um, né, colocar-se a serviço desse projeto de Deus, a projeto do reino.
né? Fazer coisas boas, colocar-se a serviço, né? Fazer com que nossos dons possam dar frutos para o reino de Deus, para que o mundo melhore. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho desse domingo é muito, muito importante, com muitas informações, com muito conteúdo, né, tão apropriado para os dias de hoje. Né, num mundo tão dividido, num mundo tão em crise como nós estamos vivendo hoje, né, onde está o nosso tesouro, né, ali está o nosso coração. Então, que o nosso coração não se preocupe com coisas vãs do mundo, mas esteja focado naquilo que é o projeto de Deus, naquilo que é o bem para a nossa vida. Estarmos, sim, sempre vigilantes, sempre atentos, e aí não seremos surpreendidos nunca. Né? Que nossos dons, nossos talentos, né, sejam colocados a serviço do projeto de Deus. E lembrar, então, essa última frase de Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, né, muito mais ainda será exigido. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.